lá, pessoal. Agora nós vamos trabalhar com os dentes inferiores anteriores, olha lá, ó, tá? Então agora eu vou fechar essa oclusão aqui, porque temos aqui já finalizado, né, os dentes posteriores superiores e os anteriores e os posteriores inferiores. Agora a gente vai para esses anteriores e inferiores. Mesma coisa que, a mesma ideia. Vamos lá fazer o canino primeiro, né? E aí a gente começa aqui, vamos fazer o canino primeiro, e aí a gente já começa aqui a trabalhar já a face vestibular, tá? E buscando a altura dele, tá? Sem muita cerimônia, até porque esses dentes inferiores, eles são mais simples, né? Eles são menores, eles já estão mais, vamos dizer, a gente já tem os dentes superiores ali, aí é só fazer um encaixe, ó. Então eu venho aqui, mas não vou atropelar. Eu venho e faço primeiro o canino, tá? Fazendo o canino aqui, acrescentando nele aqui, para depois pegar com um compasso de ponta seca, que ajuda muito, né? A gente levantar ele. Aqui, ó. Canino, levantando o canino. Então aqui o canino que a gente está reconstruindo, a gente vem e acrescenta cera. Olha lá, ó, já está praticamente pronto o canino aqui, ó. Porque agora é, como eu disse, mais simples, né? Dente menor, tá? A gente já acrescenta ele e já vai dando forma. Toma a medida aqui, desse lado, venho aqui desse lado e posiciono para ver se a espessura, ó, bateu certinho. Deixa eu colocar aqui no meio, aí, ó, bateu certinho a espessura, a largura, tá? Aí já venho no... Ah, tem uma característica interessante, que isso aqui é bem comum de todos eles, né? A gente já sabe disso. O incisivo lateral inferior, ele é um pouquinho mais largo do que o incisivo central inferior. Então isso daí já é uma característica de todos os incisivos laterais. O incisivo lateral um pouco mais largo, né? Distância na mesiodistal, ele é maior do que o incisivo inferior, o central. Então isso é comum. Quando a gente vê isso invertido, fica muito feio na boca, tá? Então aqui a gente está levantando o incisivo lateral.
Ah, foi muito, eu tiro depois, não tem problema. Aqui não tem problema. Já começo a fazer o incisivo central, que daí já vai esfriando a cera do lateral. Mas, importante, eu meço aqui, ó, incisivo lateral. Olha lá. Beleza? Aí venho aqui e vejo se eu não estou exagerando. Não, tá certinho. Tá certinho. Então, já começo a fazer o incisivo central. Aí, se precisar acrescentar um pouco em altura lá, eu já acrescento.
Ó, então aqui eu estou dando forma anatômica no canino, incisivo lateral e incisivo central. Olha lá, ó. Por palatina, a mesma coisa. Aí, preenchidinho. A mesma coisa eu vou fazer agora, todo passo a passo é igual. Eu vou agora limpar da anatomia, né? E também agora trabalhar com, ó, preciso de um Então eu acrescentei um pouco mais na vestibular para poder trabalhar agora com redução, porque ele estava faltando um pouco de material aqui, ó. Aqui estava faltando, né? Então eu preciso acertar bem. E outra, como que eu percebo isso? Isso que é importante a hora que vocês estiverem trabalhando. Eu percebo porque eu estou olhando pela oclusal. Eu olho pela oclusal e vejo faltando material. E tem excesso agora na lingual. Então eu venho com o instrumental aqui, ó, já para aproveitar com o instrumental, e já venho removendo esse excesso na lingual para poder me auxiliar na confecção da vestibular. Aqui, ó. Tá vendo a lingual aqui? Eu vou fazer exatamente a mesma concavidade. Canino também, ó. O canino, vocês podem observar que o canino aqui, ele já não fica muito... aqui ainda, o canino inferior, ele é côncavo. Ó.
Aqui eu removo pela palatina porque ele tem que vir mais para vestibular. Isso, aqui também. Pessoal, aqui ó, agora eu vou fazer a vestibular. A mesma coisa, ó, pego o lado reto do esculpidor e venho aqui ó, e vou removendo. Ó. Mesma coisa o lateral. Ah, faltou. A gente vai ali e acrescenta, tá? Precisa um pouquinho mais de cera ali, a gente vai lá e acrescenta. Canino.
Aqui mesial, distal, mesma coisa. Canino. Certo, pessoal, aqui ó, então aqui agora eu finalizei toda a parte anatômica, né, dos incisivos também inferiores, dos incisivos superiores, olha lá, ó, fechado, deixa eu dar uma... Então aqui estão os incisivos inferiores agora finalizados também, estão vendo lá? Fechadinho, então todos os posteriores, superiores e inferiores, fechados, tá? Aqui então finalizamos a parte de anatomia, né? Toda a anatomia de todos eles estão finalizadas. E o próximo passo qual vai ser? Próxima aula, que é a aula para a gente fazer toda a parte de texturização de superfície. Então, anatomia dental, anatomia e textura dental. Então, o próximo passo agora, a gente vai fazer a textura de superfície de todos eles, de todos os posteriores e anteriores.
fazer os lóbulos e todos esses detalhes anatômicos que a gente precisa entregar, tá? Então, construir o dente, levantar o dente em cera, essa é a técnica que vocês precisam saber, tá bom? Então a gente se vê no próxima aula só de textura dental, beleza?